Irmãos, a tela está compartilhada? Deixa eu ver aqui. Não, vou compartilhar a tela. Amém? Então, agora, meus irmãos, vamos então examinar a palavra de Deus. Nós vamos aqui, meus irmãos, falar hoje sobre um assunto muito importante. Pela própria Bíblia, você sabe quando que Yeshua nasceu. E nós vamos mostrar hoje na Bíblia, meus irmãos, quando que Yeshua nasceu. Amém? Então, é um culto muito importante. Peço depois que o irmão Lucas disponibilize no canal para poder as pessoas já colocando esse estudo, muitos possam despertar do engano. Amém? Então, nós vamos examinar, meus irmãos, aqui em Lucas, meus irmãos, capítulo 1, verso 5, quando Zacarias, que é o pai de João Batista, ele vai comparecer no templo de Jerusalém. Então, primeiro versículo que você precisa saber para chegar no momento, no mês bíblico que Yeshua nasceu, é aqui Lucas 1:5. Amém? Então está aqui, louvado seja Deus, Lucas 1:5. Lucas 1:5. Diz assim, irmãos: existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias. Eu quero que os irmãos guardem isso aqui, ó, da ordem de Abias. Isso é importante. E cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. Então, vocês, irmãos, guardem bem que Zacarias era da ordem de Abias. E nós temos que entender, irmãos, que época do ano que era a ordem de Abias. Amém? Vamos aqui, porque as turmas sacerdotais, elas compareciam no templo de Jerusalém de acordo com a sua ordem. Então, o sacerdote Zacarias, ele compareceu para servir no templo durante o período da ordem de Abias. E aonde que está dividido as ordens sacerdotais? Está aqui em 1 Crônicas, capítulo 24. Segundo versículo que vocês precisam saber, guarda aí, irmãos, Lucas 1:5, para saber que Zacarias era da ordem de Abias. Nós vamos mostrar hoje exatamente o mês bíblico que Yeshua nasceu, e aí vamos transformar para o mês do calendário gregoriano que Yeshua nasceu. Amém? 1 Crônicas 24, meus irmãos, está falando da divisão das turmas sacerdotais pelo rei Davi. No verso 3, diz assim: e Davi com Zadok, dos filhos de Eleazar, então Zadok era sacerdote, e Aimeleque, dos filhos de Itamar, dividiu-os quem? Os sacerdotes, segundo o seu ofício no seu ministério. E acharam-se muito mais chefe dos pais entre os filhos de Eleazar do que entre os filhos de Itamar, quando os repartiram. Então, irmãos, verso 5 diz assim: e os repartiram por sortes, uns com os outros, porque houve governadores do santuário e governadores da casa de Deus, assim dentre os filhos de Eleazar como dentre os filhos de Itamar. E aqui, meus irmãos, diz assim no verso 6, e Semaías, filho de Natanael, o escrivão, dentre os levitas, os registrou perante o rei Davi, e os príncipes, e Zadok, o sacerdote, Aimeleque, filho de Abiatar, e o chefe dos pais entre os sacerdotes e entre os levitas. Dentre as casas dos pais, tomou-se uma para Eleazar e outra para Itamar. Então agora vamos ver as sortes, irmão, de acordo com os meses bíblicos, que começa com o primeiro mês, que é o mês de Nissan. Cada turma dessa vão gerar 24 turmas, então cada turma dessa ela vai se corresponder a uma quinzena. Amém? Primeiro,
saiu a primeira sorte a Joiaribe, a segunda a Gedaías, a terceira a Arim, a quarta a Seorim, a quinta a Malquias, a sexta a Miamim, a sétima a Acós, a oitava a Abias. Olha aí, irmão, a turma sacerdotal do sacerdote Zacarias era Abias. Olha aqui, ó. A ordem de Zacarias era de Abias. Em 1 Crônicas 24, verso 10, a ordem era de Abias. Então você tem que guardar aí, irmãos, 1 Crônicas 24, 10, para saber que a ordem de Zacarias era a oitava ordem. E eu vou mostrar para os irmãos aqui, meus irmãos, louvado seja Deus. Vamos ver aqui essa questão das ordens. Amém? Aqui você vê o hebraico, a sétima Acós e a oitava Aviá, que é Abias em português, tá, irmãos? Aviá é formado por Aleph, Vet, Yud e Re. Aviá. E nós vamos aqui, irmãos, vamos examinar aqui as turmas sacerdotais. Olhe bem, você tem o primeiro mês, olhe bem aqui, ó. Vocês estão conseguindo ver? Eu vou aumentar um pouquinho essa tela. Vou aumentar aqui um pouco. Eu acho que já, ó, ficou grande agora, hein? Ó, o primeiro mês é o mês de Aviv. Então, você tinha duas turmas aqui em Aviv. O segundo mês, o mês de Ar, tinha duas turmas. No mês de Sivan, você tinha duas turmas. Inclusive, o mês de Sivan é quando a gente celebra a festa de Pentecostes. Amém? Que é Shavuot. No mês de Tamuz, você tem duas turmas, sendo que a oitava, ó, é a turma de Aviá. São chamados turnos, os 24 turnos sacerdotais. Estão vendo aqui, irmão? Os 24 turnos sacerdotais que foram determinados pelo rei Davi, e mesmo na época de Yeshua era cumprido certinho. Na época do início da vida de Yeshua, depois é que parou de cumprir. Amém? Então, aqui você vê que Avias era a oitava turma e era no mês de Tamuz. Amém? Que era o quarto mês. Então, quarto mês era a oitava turma de Avias. Vamos agora, meus irmãos, louvado seja Deus, continuar aqui no nosso pensamento. Amém? No nosso entendimento. Vocês estão acompanhando comigo 2 versículos somente até agora. Amém? Agora vamos aqui, irmãos, presta bastante atenção nesse raciocínio que eu vou repetir para vocês. Vocês aqui, pelo que eu vou explicar aqui, vocês já vão entender. Mas vamos aqui entender direitinho. Amém? Vamos lá, aumentei muito. Vamos assim. Deixa eu ver se eu consigo visualizar mais aqui, ampliando. Não ficou muito. Deixa eu reduzir um pouco aqui. Aí vocês estão conseguindo ver, né, irmãos? Então você vê, nós estamos na oitava turma. Amém? Que é a turma de Avias. Então, vamos agora voltar lá ao texto sagrado, em Lucas. Amém? Lucas. Aí você vai ver, irmão, que o sacerdote Zacarias, vamos aqui em Lucas mesmo. Amém? O sacerdote Zacarias, meus irmãos, louvado seja Deus. Aqui, vamos aqui. O sacerdote Zacarias, ele foi servir lá. E ele não tinha filhos, amém? E verso 9 aqui. Segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer incenso. Então, você sabe que o sacerdote, ele ia ficar ali, irmão, aqueles 15 dias ali no templo. Ele saía da sua casa, onde ele morava com Isabel, e ia ficar os 15 dias ali no templo, servindo ao Eterno, porque tinha que acender o incenso, tinha que participar das diversas oferendas que tinham que ser ministradas naquele período de 15 dias. Amém? Então ele entrou no templo para oferecer incenso. E toda a multidão do povo estava fora, orando na hora do incenso. Amém? Que era a hora, meus irmãos, ou era 9 da manhã, ou era às 3 da tarde. Amém? Que era a hora que tinha que fazer a oferenda do incenso. E um anjo do Eterno lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. Vocês se lembram que eu já mostrei para os irmãos lá no templo? O altar do incenso fica lá no Santo dos Santos. Amém?
Então, Zacarias estava ali oferecendo o incenso diante do altar de Deus, e o anjo apareceu à direita do altar e ficou em pé diante dele. E Zacarias, vendo o anjo, turbou-se e caiu temor sobre ele. Mas o anjo disse a Zacarias: Não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João, que é o João Batista. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Eterno, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo. Né, irmãos? Já desde o ventre de sua mãe. E converterá muito dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Enfim, irmãos, depois o anjo, Zacarias, né, ele fala assim: Então disse Zacarias ao anjo: Como saberei isso, pois já sou velho e minha mulher avançada em idade? E o anjo diz: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te essas alegres novas. E eis que ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Amém? Então, Gabriel, eu já mostrei para os irmãos no livro de Enoque, que é um dos 7 arcanjos de Deus. Amém? Versos 21, irmão. E o povo estava esperando Zacarias e maravilhava-se de quantos demorasse no templo. Amém? E aí, meus irmãos, verso 23. E sucedeu que, terminados os dias do seu ministério, voltou para casa. Então, meus irmãos, ele voltou para casa no final da turma de Abias. Amém? E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu por 5 meses e ocultou. Então, veja bem, irmãos, Zacarias volta para casa e conhece a sua esposa e ela concebe. Aonde, meus irmãos? No fim da turma de Abias. Amém? Então, ela concebe João Batista no fim da turma de Abias, meus irmãos, porque ele estava servindo ali junto com outros sacerdotes também. Então, ali, quando ele terminou o período, como diz aqui, terminados os dias do seu ministério, ele volta para a sua casa e sua mulher concebe. Amém? E ali, meus irmãos, no verso 26. Agora, veja bem aqui, vou mostrar um mapinha de novo para os irmãos. Ela concebe aqui, certo? No final do 4º mês. No segunda quinzena do 4º mês. Na segunda quinzena do 4º mês. Do dia 16 ao 30 de Abias. Amém? Então, agora veja bem. E no 6º mês, foi o mesmo anjo, o anjo Gabriel, enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré. E aí o anjo Gabriel vai falar com Maria, que ela vai gerar um filho. Amém? E ali ele diz aqui o anjo Gabriel para Maria: E eis que teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Yeshua. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o eterno Deus lhe dará o trono de Davi seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Amém? E disse Maria ao anjo: Como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado filho de Elohim, filho de Deus. E eis que sua prima Isabel concebeu na sua velhice, e é este o 6º mês para aquela que era estéril. Amém? Então, ali, irmãos, aí Maria, né, faz aquela declaração, né, aquele cântico, e aí, naqueles dias, ela se levantou e foi para a cidade de Judá, aonde entrou na casa de Zacarias e saudou a Isabel. E aconteceu que Isabel ouviu a saudação e a criancinha saltou no seu ventre. Então, ali Maria já estava também concebendo, no 6º mês, amém, de Isabel. Aqui, ó, fala que ela vai no verso 36, fala no 6º mês de Isabel, e no verso 26, também fala do 6º mês de Isabel. Então, você vai agora comigo ali na contagem, meus irmãos. Primeiro, vamos ver
que 9 meses depois nasceu João Batista. Vamos fazer a contagem agora dos meses. Amém? 9 meses depois nasceu João Batista. Então, agora veja bem, a quinzena 9 e 10 é o quê? O quinto mês. Depois 11 e 12, vamos contar. 9 e 10, 1. 11 e 12, 2. 13 e 14, 3. 15 e 16, 4. 17 e 18, 5. 19 e 20, 6. 21, 22, 7. 23, 24, 8. Depois volta. 1, 2, 9. João Batista nasce aqui, ó. Na segunda quinzena do primeiro mês. Amém? João Batista nasce na segunda quinzena do primeiro mês. E Yeshua vai nascer 6 meses depois. É só contar 6 meses. 3 e 4, 1 mês. 5 e 6, 2. 7 e 8, 3. 9 e 10, 4. 11 e 12, 5. 13 e 14, 6. Agora Yeshua nasce aqui, irmão, do 16 ao 30 do mês 7. Olha bem, irmãos. Vou até aumentar aqui para vocês verem. Yeshua nasce aqui, ó. Do 16 ao 30 do mês 7. E o que acontece no dia 16 ao 30 do mês 7, meus irmãos? Vamos aqui para você entender tudo direitinho. Vamos aqui para você compreender, porque você vai entender tudo direitinho, porque você é uma pessoa esclarecida. Olhe bem, Yeshua no mês 7. O que acontece no mês 7? Você vai lá em Levítico. Levítico, na segunda quinzena do mês 7, ocorre uma das festas do Eterno. Levítico 23, verso 34, diz assim, o Eterno, fala aos filhos de Israel, dizendo, aos 15 dias do mês 7º, será a festa dos tabernáculos, e que será celebrada por 7 dias. Então, do 15 ao 22 do mês 7, é a festa dos tabernáculos. E Yeshua tanto nasceu na festa dos tabernáculos, que nós vamos ver, irmãos, aleluia, ali no livro de João, meus irmãos, louvado seja Deus, no capítulo 1 do Evangelho de João, verso 14, amém? Está dito assim, irmãos, e o verbo se fez carne, está dizendo, e habitou entre nós, mas no original não é habitou, é tabernaculou, amém? João, ele diz aqui no original, 1 João, verso 14, que o verbo que é Yeshua se fez carne e tabernaculou entre nós, dizendo, nasceu na festa de tabernáculos, meus irmãos. Então você vê que a Bíblia, meus irmãos, você basta ter Lucas 1:5, 1 Crônicas 24:10, Lucas 1, 26 e 36, e simplesmente fazer essa contagem que nós fizemos aqui, que você vai descobrir que Yeshua nasceu durante a festa de tabernáculo. E se você quiser ainda mais uma confirmação, você vai lá em João, capítulo 1, verso 14, que em algumas Bíblias diz que que Yeshua tabernaculou entre nós. Agora, meus irmãos, a Bíblia Sagrada diz para você, para mim, que Yeshua nasceu no final de setembro, meus irmãos. Amém? E Yeshua nasceu no final do mês de setembro, por ocasião da festa de tabernáculos do ano 5 AC. Amém? Que eu tenho até a data, que eu não vou mostrar agora, irmão, fica para outro estudo, por causa do tempo. Nós temos a data pelo Stellarium, por aquele sistema, porque ali você vai fazer o cálculo pela estrela de Belém. Amém? Mas isso não vamos falar agora. Ele nasceu no final de setembro pela Bíblia, não precisa mais nada. Pela Bíblia ele nasceu no final de setembro. E comemorar uma data de Yeshua, do Filho do Altíssimo, num mês mentiroso, meus irmãos, é uma mentira com as coisas de Deus. É uma mentira. E é um perigo, meus irmãos. Se você observar aqui, irmão,
Em Apocalipse, capítulo 21, verso 8, Yeshua diz que a pior classe para eles são os mentirosos. Olha Apocalipse 21, 8, o que Yeshua fala, meus irmãos, já em corpo glorificado, penúltimo capítulo da Bíblia. Ele diz assim, quanto aos tímidos, isso é palavra de Yeshua, quanto aos tímidos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos que se prostituem, aos feiticeiros e aos idólatras, e a todos os mentirosos, incluindo quem diz que Yeshua nasceu em dezembro, ou quem pelo menos comemora. Amém? Bastou comemorar, está concordando. Amém? Então, irmãos, todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Você vê que dos outros classes de pecadores, ele não fala todos. É claro que todos serão. Ele diz, quanto aos tímidos, aos incrédulos, mas ele enfatiza, no caso dos mentirosos, ele diz assim, e a todos os mentirosos, quer dizer, não escapa um. Amém? A sua parte, a sua herança, será o lago de fogo e enxofre, meus irmãos. Porque mentindo, inclusive, meus irmãos, com a Bíblia Sagrada, dizendo na nossa cara, meus irmãos, o mês que Yeshua nasceu, amém? O mês que Yeshua nasceu, o mês de Tishrei, o 7º mês, durante a festa de tabernáculos, que convertendo para os nossos meses, meus irmãos, é no final da festa, no final do mês de setembro, meus irmãos. Amém? No final do mês de setembro, Yeshua nasceu, e aqui Yeshua diz que todos os mentirosos terão como herança o lago de fogo. E no versículo capítulo 22, ele volta a falar também e dá uma ênfase aos mentirosos. Olha o que ele diz no último capítulo da Bíblia. Ele fala isso no capítulo 21, verso 8, e fala no 22, verso 15. Olha o que ele diz. Mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas e os idólatras. Agora o que ele diz? E qualquer que ame comete a mentira. Irmãos, ele diz que qualquer mentira, meus irmãos, vai levar aquela alma para o lago de fogo. E ele diz que ficará de fora do quê? Ficará de fora da vida eterna, meus irmãos. Amém? Então, irmãos, nós temos que observar que qualquer coisa que venha concordar com essa abominação maligna, meus irmãos, eu não estou nem falando aqui que o Natal é uma festa de Baal, eu estou falando simplesmente que é uma mentira, meus irmãos. Amém? É uma mentira, e todos os mentirosos herdarão o lago de fogo, porque nós temos que crer na Bíblia Sagrada, e a Bíblia diz para você, meu irmão, minha irmã, que Yeshua nasceu no mês 7 hebraico, que é o mês de Tishrei, e que convertendo para o nosso mês, é no final do mês de setembro. Amém? Eu sei o dia, mas eu não vou dizer aqui, irmão, porque você tem que fazer o cálculo pelo estelar e não dá tempo. Então, irmãos, que o Espírito Santo, que você não seja mentiroso, meu irmão, minha irmã, que você seja verdadeiro e orienta as outras pessoas a não caírem na mentira. Amém? Porque senão você pode ser confundido naquele dia. Então, que o Espírito Santo continue falando ao teu coração. Explica para todo mundo, irmão. Usa Lucas 1:5, usa 1 Crônicas 24:10, usa Lucas 1, 26, 36 e pronto. E usa aquele quadrinho. Você vai explicar tudo direitinho e a pessoa vai entender. Amém? Fácil, fácil, meus irmãos. Que o Espírito Santo fale ao coração dos amados. Que o Eterno abençoe a todos. Amém e amém.